Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos que sempre nos acompanham nessas breves meditações pelo YouTube. O pastor Silas Rebouças Nobre, mais uma vez aqui com vocês, hoje para uma pequena meditação no tema oração ilimitada. E o texto sugerido de hoje é o de Atos capítulo 19, do versículo 36 ao versículo 43, que é uma situação que acontece próximo numa cidade chamada Lida, vizinho a Jope, onde o apóstolo Pedro estava. E lá, nesse local, nessa cidade, vivia uma serva de Deus, uma viúva temente a Deus, uma mulher operosa em obras, porque ela ajudava muitas pessoas, mas ela veio a falecer. Aí então vai ocorrer um episódio e também uma oração que Pedro fez, daí então o título de hoje, Oração Ilimitada. Na nossa última meditação, mais recente, nós falamos também sobre o tema aprender, e utilizamos aquele episódio quando a palavra de Deus diz que Elias enfrentou Acabe, e por conta da apostasia ou do abandono de Deus, Elias orou e por 3 anos não choveu sobre a terra. Portanto, causou um grande problema de seca, carestia e muita dificuldade. E depois Elias orou por 3 anos, depois de 3 anos, e 3 anos não chovia, choveu torrencialmente. E nesse episódio está a incredulidade do rei Acabe, o rei de Israel, que teve, e pelo jeito não aprendeu a lição. Por isso, muita gente não aprende a lição que a vida ensina. A vida é um constante aprendizado de lições, mas muita gente passa por essa vida sem aprender praticamente nada. Então, era esse tema. Mas ali naquele caso, nós chamamos a atenção o que a Bíblia, no Novo Testamento, diz. Elias era um homem igual e semelhante a nós, sujeito às mesmas inclinações e às limitações, orou para que não chovesse, e depois orou para que chovesse. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que o problema, ou melhor, a solução não está no servo de Deus, não está em Elias, está em Deus, e que Deus usa a oração como um meio para canalizar suas bênçãos, um meio de graça, não é? Então, a gente observa o seguinte, que no texto de hoje, de Atos capítulo 9, essa questão dessa viúva, que o nome dela era Talita, que significa Dorcas. Ela veio a falecer e levaram-na para um velório no cenáculo, ou seja, num primeiro andar, num sobradinho. E ali alguém deve ter dito assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, que está todo mundo lamentando, todo mundo chorando, a Dorcas vai fazer muita falta. E o que a gente deve fazer? Então disseram assim, olha, vamos chamar a Pedro, que está em Jope. A poucos quilômetros de distância, foram buscar Pedro, e Pedro foi até o local e chegou lá, percebendo a situação, que realmente muitas pessoas estavam chorando, lamentando, e a falta de Dorcas, que agora se ausenta com a morte, era tremenda. Incontestavelmente, as pessoas mostravam os feitos de Dorcas, os benefícios que Dorcas tinha feito para tanta gente. Então, Pedro pede para eles se retirarem, e diz a Bíblia, em Atos 9, que Pedro se ajoelhou e orou. E depois da oração, Pedro, então, disse no nome original dela, Talita, que traduzido é Dorcas também,
Talita, levanta-te. E ela abriu os olhos e ele tomou pela mão e a levantou. Então, todos nós podemos imaginar o regozijo, a alegria, a bênção, a felicidade, não apenas de Pedro e da que ressuscitara, mas de todos. Não sabemos quanto tempo após a morte Pedro fez essa oração, mas o tema de hoje de oração ilimitada é para lembrar mais uma vez que a oração sempre precede os grandes milagres de Deus. Quando você vai ver os milagres que Deus realizou tanto no Antigo Testamento ou no Novo Testamento que são registrados, sempre eles são precedidos de oração, até mesmo pelo Senhor Jesus Cristo, né? Orando. Como, por exemplo, na oração, na questão da ressurreição de Lázaro, que já há vários dias tinha morrido, e que certamente já estava em estado de putrefação, Jesus orou e disse assim: Pai, para que os outros saibam, eu sei que tu me ouves, mas eu estou orando para que os outros saibam que isso é uma realidade. Então Jesus orou dizendo: Lázaro, vem para fora, e ele saiu do túmulo. E isso foi extraordinário. E embora muitos casos na história, mesmo odierna, tenha acontecido de pessoas ressuscitarem, vários casos, embora isso é muito raro, mas já tem vários casos registrados, isso, no caso da ressurreição de Lázaro, foi um caso extraordinário, porque ninguém ressuscita depois de 3 dias de morto, né? Isso realmente é impossível, muito embora na nossa fé e na palavra de Deus diz que todos um dia ressuscitarão. Muita gente não crê que vai haver juízo final, não crê em Deus, não crê nisso, não crê naquilo outro, mas não vai fazer diferença. Um dia ressuscitarão os vivos, os mortos. Os vivos passarão como que pela morte imediatamente e ressuscitando. E os mortos, não importa de quanto tempo, não importa por quantos milhares de anos, ressuscitarão, porque todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo para a prestação de contas. E isso é que é maravilhoso. Pessoa crendo ou não crendo, todos ressuscitarão para comparecer perante o tribunal de Cristo, não é? Então, o que é tão importante nessa oração ilimitada? A oração ilimitada significa também, queridos, que Deus tem que ter fé. Porque sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É preciso ter fé. Certo? Então, é bom lembrar isso, como também lembrar, Elias orou, e era uma pessoa sujeita, igual a nós. Então, o problema não está no efeito da oração, no ser humano. Por que a oração é ilimitada? Porque o poder e a graça de Deus é ilimitada. Como ele mesmo diz, agindo eu, quem impedirá? O que Deus quer fazer que ele não possa fazer? Há alguma coisa, porventura, impossível a Deus? Vamos lembrar que Jope, aonde a cidade vizinha, a Dorcas, onde o apóstolo Pedro estava, na casa de um xará, Simão, à beira-mar, ele voltou depois para lá, para esse lugar. E depois tem outros episódios narrados pelo livro de Atos, de onde Pedro, mais uma vez, foi chamado para ir para Cesareia atender o pedido do centurião romano chamado... do centurião romano que o chamou, que foi o primeiro não judeu a se converter na história, chamado Cornélio. Pois bem, hoje, então, esse texto nos mostra, literalmente, que, embora Jope tenha sido a cidade onde, no passado, Jonas pegou um navio para fugir de Deus, portanto, era uma cidade litorânea, agora,
em Jope, chamam Pedro, e Pedro vem e faz, então, esta oração para a ressurreição de Dorcas. E foi isto uma maravilha. Bom, eu não estou, evidentemente, de sã consciência, encorajando ninguém a fazer oração para a ressurreição das pessoas, em primeiro lugar, porque ninguém ressuscitou no sentido pleno até hoje, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Porque todos que são mencionados na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como nos tempos mais modernos, que tornaram a viver, tornaram a morrer. Mas quando a Bíblia fala da ressurreição com a vinda do Senhor Jesus Cristo, é a verdadeira ressurreição, do qual Jesus, nesse sentido, foi o único até hoje a ressuscitar. Daí a palavra de Deus chamar, é a primícia dos que dormem. Né? Ele foi o primeiro. Então, o que a gente tem de focar nesse momento é que a oração em si não tem poder, mas a oração é um canal pelo qual Deus emana, Deus transmite o poder. O poder ilimitado de Deus depende de sua vontade soberana e depende também do seu poder ilimitado. Onde Ele quer fazer, Ele faz. Creamos, portanto, nesta possibilidade, porque Jesus disse isso em outras palavras: se tiveres fé, direis a esse monte, transporta-te daqui. Jesus não está mandando a gente transportar montes, mas está mandando a gente crer em coisas humanamente impossíveis e crer que o poder de Deus é ilimitado e que Deus atende a oração do seu povo e Ele faz as coisas acontecer porque Ele tem o poder para que as coisas realmente aconteçam. Portanto, essa lição de hoje sobre oração ilimitada é, creio, trazendo essa mensagem para nós. Que Deus, portanto, nos abençoe e lembre-se que sempre os milagres são precedidos pela oração, porque por meio da oração Deus escuta e manifesta sua soberana vontade de um modo ilimitado. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja com todos nós. Amém. Até uma próxima. A propósito, visite o nosso YouTube, tem muitas mensagens lá gravadas, e recomendo também a outras pessoas. Assistam-nos, acompanhem-nos, que Deus assim nos abençoe. Amém.